E aí, galera, nosso canal 37 na área. Bom, galerinha, vou trazer para vocês aqui um videozinho sobre elétrica. Uma série de vídeos aí que vocês vão entender de vez essa parte elétrica de uma maneira bem simplificada, beleza? Numa linguagem bem simples. Bom, galera, esse primeiro vídeo nosso aqui, nós vamos estar ficando um pouco mais nessa parte aqui de teoria, porque nós vamos entender alguns conceitos básicos e palavras que nós vamos utilizar na nossa próxima aula. O primeiro conceito que nós vamos ter que aprender é o seguinte: volts, amperes e resistência. São os três fatores, as três grandezas mais utilizadas aí no momento que está fazendo uma parte elétrica da moto. O que é o volts? É a força que vai empurrar a energia. No nosso desenho aqui, vocês podem ver o volt aqui representado. O ampere é a quantidade de energia que vai passar. Seria esse aqui. E a resistência é a dificuldade da circulação dessa corrente, que seria a corrente em amperes. Como vocês podem ver, um exemplozinho. O volt está empurrando o ampere pelo fio e a resistência está dificultando essa passagem. O que determina a resistência? Quanto maior o seu fio e mais fino, mais resistência ele vai ter. E quanto mais grosso o seu fio e menor, menos resistência ele vai ter. Resistência, galera, seria o seguinte: se vocês pegarem um fio de 1 milímetro por 10 centímetros, por exemplo, e pegar um fio de 10 milímetros com esses mesmos 10 centímetros, vocês vão notar que a resistência no fio de 10 vai ser bem menor do que a resistência no fio de 1 milímetro. Essa é uma lei da elétrica chamada lei de Ohms. Portanto, a nossa resistência é medida em ohms. Os amperes são medidos em amperes, que usa esse sinal. E os volts também, da mesma forma, medidos em volts. No nosso multímetro, vocês vão perceber que nós vamos ter essas indicações todas lá. Lembrando que os volts são divididos entre corrente alternada e contínua. Alternada é a luz das suas tomadas, que tem um formato senoidal. E a contínua é a usada em nossa moto, que é um pulso que estabiliza. Nós já podemos passar aqui por uma parte de como funciona esse circuito elétrico. Para funcionar, é necessário uma fonte de energia e que essa energia circule do polo positivo para o negativo. Se houver uma interrupção nesse circuito, essa circulação de corrente não vai ocorrer mais, o que vai causar o desligamento, que no caso seria os interruptores, a chave, corta-corrente, entre outros. E nessa circulação de carga que a gente tem aqui, nós vamos ter um pouco de perca, tanto por resistência quanto por outros fatores, equipamentos usados e tudo mais. Um bom exemplo seria a lâmpada. O que a lâmpada faz? Ela converte essa energia em luz. Como? Através do efeito Joule, que é o calor. Que a corrente, ao passar por uma resistência, ela gera calor. E dentro de uma lâmpada, essa resistência é tão grande que esse calor chega a encandecer aquele filamento da lâmpada, que vai ser transformado em luz aí. E de onde que vem essa energia que nós utilizamos na moto? Ela vem do estator. O estator ele tem a função de gerar a energia necessária através das bobinas, que são a bobina de força, que vai gerar a energia para o nosso sistema de ignição, a bobina de pulso, que vai gerar os pulsos para o nosso CDI, e a bobina de luz, que vai alimentar a bateria, vai alimentar as luzes e entre outros. E toda essa energia dessas três bobinas é gerada através do magneto, através da rotação que ele faz, gerando um campo magnético, magnetizando as bobinas que vão converter a energia e mandar para o. E dentro da nossa moto, galera, a gente tem algumas partes principais, que são as partes elétricas que seriam as principais da moto, que é a bateria, que tem a função de acumular energia e fornecer para os componentes, a bobina de ignição, que é aquela que fica ligada na vela, que recebe o sinal do CDI gerando a tensão para a vela, que seria a faísca.
o CDI, que define o momento exato para a faísca, que nesse caso ele vai receber o pulso da bobina de pulso para alimentar o CDI. O CDI alimenta a bobina e a bobina amplifica o sinal do CDI, gerando aquela alta tensão que faz a faísca. A nossa chave de luz, que controla o farol, controla a seta, controla a buzina, entre outros. O chicote, que conecta todos os componentes. A vela, que gera a faísca da bobina. O nosso relé de pisca, que aciona as lâmpadas do pisca. O regulador ou retificador, que transforma a corrente alternada em contínua e regula a tensão. E o nosso fusível, que protege todo esse circuito contra o curto ou a sobrecarga. Então, galera, conhecendo aí esses métodos mais simples e as partes principais aí, nós vamos conseguir identificar agora o nosso esquema elétrico. Para quem não conhece, o esquema elétrico funciona da seguinte forma. Cada sinal desse aqui indica qual peça é. Essas aqui indicam conexões. Esses pontinhos indicam uma emenda ou uma junção de fios. Então, nós temos aqui tudo identificado. Esse esquema, vocês têm a noção completa de como é a ligação na moto. Por exemplo, esse fio do magneto, o fio amarelo com vermelho, ele vai ter que, no seu chicote, sair do magneto, vir, uma parte dele vai para o regulador e a outra parte vai vincar no conector da sua chave de luz. Vocês conhecendo aí o esquema elétrico, como eu apresentei para vocês, agora nós vamos lá na prática, no próximo vídeo, e eu vou mostrar para vocês isso aqui em prática, todas essas ligações e como está fazendo os testes que a gente precisa fazer no chicote, que são testes de continuidade, para vocês verificarem se não tem fio rompido, testar as bobinas, que são o teste de resistência. Vou ensinar vocês a testarem uma lâmpada para saber se ela está queimada ou não. Nosso videozinho por hoje foi esse. Se vocês gostaram aí e querem que continue, deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e é nóis, valeu, fui!